eu entro aqui agora, filha de pai, neta de avô, pastor da presbiteriana. O meu avô paterno, José Agripínio, pastor, maestro da presbiteriana, ensinou a sua família. Mas um determinado momento ali, o meu pai, ele conheceu uma moça por nome de Nadir. E essa moça não professava a mesma fé que ele. Tinha crença diferente. Mas aquele rapaz, por nome de Obedes Cristiano, ele andou ali com meu avô dentro do ensinamento dos princípios divinos. Só que em determinado momento, quando ele encontra aquela moça, ele se apaixona por aquela moça. E quando ele se apaixona por aquela moça, que é a minha mãe, ele passou por cima dos princípios divinos e começou a viver aquela paixão. E quando ele começa a viver aquela paixão, com 21 anos eles decidem se casar. Ele com 21 anos decidem se casar. E quando decidem se casar, o padre vira para ele e fala: você vai precisar de batizar aqui na igreja católica. Você vai precisar de batizar aqui na igreja católica, senão não será autorizado o seu casamento. E quando ele vai ali, baixa ali a sua cabeça, concorda com tudo aquilo, e abaixa a sua cabeça, e dá a sua cabeça para o padre batizá-lo com 21 anos, queridos. Com 21 anos ele toma essa decisão, ele não era inocente mais. E ali o padre o batiza, e ali o padre o libera para aquele casamento. A pior coisa que tem é quando o homem anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele conversou com alguns tios meus, alguns tios falou para ele: vai, é só um momento. É só um momento, depois você leva ela para a igreja. Não é assim. Não é assim. É uma aliança. É uma aliança quebrada. É uma aliança quebrada com os princípios que ele foi ensinado. Então ali ele continuou. E quando ele continuou, contraiu aquele matrimônio. Então ele não foi capaz de dizer para aquela mãe que Cristo era o caminho, a verdade e a vida. E quando ele faz daquela forma, ele continua naquele casamento. E quando ele continua naquele casamento, passa-se um ano, nasce uma criança. No dia 2/2/1978. 2/2/1978, nasce uma menina no Hospital São Francisco. E essa criança nasce ali. E ali em determinado momento a enfermeira passa e diz para ela, para aquela mãe: olha só, tua filha nasceu no dia de Iemanjá. Tua filha nasceu no dia de Iemanjá, coloca o nome dela de Janaína ou Yara, porque é o nome de Iemanjá. Você vai homenageá-la. Aquela mulher, por não ter o princípio divino, não ter o temor do Senhor, não conhecer as escrituras, adota aquele conselho. E aquele pai que conhecia, poderia ter rejeitado, mas aceita também aquele conselho. E quando nós vamos observar, queridos, existem coisas que parecem ser pequenininhas, que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. É o que não tem nada a ver, que tem influenciado muitos nessa geração. E tem afastado da comunhão com Cristo. É o que não tem nada a ver, que tem afastado muitas pessoas da comunhão com o Eterno. Porque não basta apenas vir à igreja, precisamos ter uma vida de comunhão. Precisamos ter uma vida de intimidade. E se nós não tivermos intimidade, somos apenas um religioso. Somos apenas um religioso. E ali, meu pai decidiu então colocar Ellen, que significa tocha acesa, iluminada. Pelo menos isso aí manteve, né, a promessa. Porque eu venho de uma linhagem pastoral, que é o meu avô. Mas a mãe falou: não, eu quero Janaína. E ele foi no cartório e registrou. E quando ele registra lá no cartório Ellen Janaína Cristiano, ali abre-se uma legalidade para Satanás adentrar em minha vida e começar a manifestar o seu projeto. Quando ele começa a manifestar o seu projeto, o tempo passa. Com 2 anos de idade, aquele casamento, meu pai vai embora para São Paulo. Recebe uma oportunidade, vai trabalhar na Volkswagen do Brasil, como metalúrgico. Olha só que interessante. Como metalúrgico, ele foi chefe, supervisor do nosso atual presidente. Ele foi supervisor do nosso atual presidente. E ali Deus começou a prosperá-lo. Deus começou a manifestar. Eu acredito que Deus estava tendo, não vou dizer que foi Deus. Ele começou a trabalhar e começou a prosperar. Ele começou a conquistar as coisas, porque afinal ele estava trabalhando numa empresa multinacional. Não é isso? Não é isso, queridos? A Volkswagen é uma empresa, né, mundialmente conhecida, não é? Ou não? Então ele estava ali naquela posição com muita oportunidade.
Ali dentro de um ano ele já tinha comprado um apartamento em São Bernardo dos Campos, outro apartamento depois comprou em Santo André. E ali ele passou a ter amizade com esse atual presidente. Porém, quando ele passa a ter amizade, ele começa a sair dali do serviço, ao invés de ir embora para casa, ele começa a ir para onde? Para os bares. Ele começa a ir para os bares. E quando ele começa a ir para os bares, o que acontece? Ele chega em casa e começa a acontecer brigas. 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 E dessas brigas começa a acontecer agressões. Dessas brigas começa a acontecer agressões. Ele está ali naquele momento que tudo ele começa a conquistar. Daquilo ali ele começa então a fazer jogos na cena. E ele ganha por 2 vezes na cena. E 1 vez na loto. O que o salmista Davi diz? Um abismo chama outro abismo. O homem, quando aceita se sujeitar à sua carne, às suas paixões, às suas vontades, Satanás ele acha abertura para adentrar e começar a fazer assim, ó, sacudir. Aí ele começa a ganhar e aí ele começa a adquirir muito dinheiro e começa a comprar carro e ali já tem 2 apartamentos. Porém, a família dele está cada dia mais sendo destruída. Destruída. Todos os dias ao chegar em casa, ao invés de ter, e aí meu amor, como foi o seu dia? Tinha pancadaria. Por que você está chegando uma hora dessa? Que horas que terminou o serviço? Eu estava bebendo ali, conversando com os amigos. Começava a briga e daqui a pouco começavam as agressões físicas. Queridos, eu tinha por volta de 2 anos, eu me recordo de imagem do meu pai enforcando a minha mãe, batendo na minha mãe, e a minha mãe gritando, tentando sair dele, porque ele era um homem muito grande, hoje ele é falecido. Ele era um homem muito grande. E a minha mãe pequena, né, devia ter tem 1,55 m, pequenininha, ele batia muito nela. E eu me lembro, com 2 anos, e de repente você vai falar, uma criança de 2 anos lembra? Aquilo que é marcante fica na memória. Cenas marcantes, cenas que mexem com o emocional, elas não saem da memória. Ali de repente aquelas brigas constantes e até um dia de meu pai machucá-la muito e ele tentar matá-la porque estava nessa altura envolvido com bebida e com droga. Ali ela decidiu me pegar e vir embora para Belo Horizonte. E quando ela decide se separar, ela deixa ele para trás. Ele perdeu tudo, queridos. Tudo. Perdeu tudo. Ela deixa ele para trás e vem para BH. E quando ela volta para Belo Horizonte, ela busca refúgio nos irmãos. Vou deixar a filha aqui com vocês, porque eu vou procurar um serviço. Porque quando eu retornar, quando eu conseguir, eu vou arrumar uma casa e vou pegar minha filha de volta. Ela nunca conseguiu colocar em prática esse desejo do coração. Por quê, queridos? Porque quando nós andamos segundo os nossos desejos, os sonhos não são realizados. Os projetos não são manifestos. Porque ali já havia alguém na cena. O terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? Aquele mesmo que entrou lá no jardim. O terceiro elemento é aquele mesmo que entrou lá e disse para Eva, faça isso, coma. Não tem importância. Não foi isso que o Criador falou. Não foi bem assim que ele falou. Esse terceiro elemento tem destruído famílias. Esse terceiro elemento tem destruído vidas. Esse terceiro elemento tem destruído comunhão com Deus. Tem destruído a comunhão com Deus. Esse terceiro elemento tem colocado na mente de pessoas que isso não tem nada a ver, só um pouquinho. Mas tem a ver. Nós precisamos entender que o princípio de Deus é a sabedoria para as nossas vidas. É a diretriz para a nossa caminhada. E ali de repente, ela não conseguiu cumprir aquilo que ela desejava. Ela não conseguiu cumprir. E quando ela não consegue cumprir, o tempo passa, ali eu chego na idade de 7 anos. Quando eu chego na idade de 7 anos, ela decide me tirar da casa de um tio, porque eu ficava assim, ó, de um tio, eu chorava muito, eu era uma criança muito depressiva, porque eu não entendia o que tinha acontecido com a mamãe e com o papai. Cadê a mamãe e o papai? Cadê a mamãe e o papai? Para onde foram? E os tios não estavam sabendo lidar com tudo aquilo. Então ela falou, vou pegar essa criança e vou levar para casa da minha mãe, lá no interior, porque lá eles vão ter condição a mais, porque os tios trabalhavam, então lá são avós, não trabalham, podem cuidar dessa criança, até eu conseguir estabelecer. E ali me levou para uma cidade, Santa Maria de Itabira, um município ali, um povoado chamado Córrego da Laje, bem próximo de Santa Maria de Itabira. E ali me colocou. Aquele povoado, queridos, tem mais ou menos ali uma 10, 15 casas, pequenininho, vilarejo, a BR passa assim, e esse vilarejo está aqui assim, muito pequeno. E ali eu comecei a crescer naquele ambiente. Porém, aquele ambiente era um ambiente totalmente idólatra. E naquele ambiente ali eu tinha muita sede de conhecer o espiritual. Lembrando que eu não fui criado no princípio divino. E ali eu estava num ambiente idólatra. E eu não conhecia o princípio divino. Então eu comecei a ter desejos, vontades pelo mundo espiritual. Pelo lado oculto.
Já que não tinha uma base, então para mim estava tudo certo. Eu queria conhecer. E quando eu passo a querer conhecer, eu começo a ter visões. Eu começo a ter manifestações. No interior, não sei se alguém aqui já foi do interior. Lá, muito tempo atrás, eles falam que aparecia assombração. Quem já ouviu isso? Assombração, né? A gente sabe que é Satanás. Mas, aqui apareceu o homem do lençol, assombração, teve muitas aparições. Lá tinha isso e eu via tudo. Na hora que dava 18 horas, que começava a tocar a pastora, aquela Ave Maria. Eu falava, eu tinha medo. Eu ficava com muito medo, eu tinha muito medo. Quando eu ouvia aquela musiquinha, não sei o que é, me arremetia ao medo. E eu já começava a entender, a partir das 18 horas, eu vou começar a ver as coisas. E eu começava a ter visões. Quando eu deitava para dormir, subiam na minha cama. E eu ouvia, eu sentia, amassando o colchão, e eu já cobria a cabeça e ficava lá assim, ó. E ali já está por volta de 8 anos, estudando num grupo da região, só tinha um grupo até 4ª série, não tinha colégio, fiz o grupo, acabou, parei de estudar, o tempo passou, e aquele medo aumentando, uma voz dizia para mim assim, olha pela fresta da porta, olha pela fechadura, olha pela fechadura. E quando eu olhava pela fechadura, eu via lá fora assim, aquele exército de homem de preto. Um exército de homem de preto. Era muitos cavaleiros com homens de máscara, de roupagem como se fosse de ferro e lanças gigantes, todos pretos. E eles estavam naquela região ali e fazia esse barulho. E eu tinha pavor. Eu olhava e assustava e voltava. Só que o tempo todo eu ficava tentado olhar pela fechadura, porque uma voz dizia, olha lá na fechadura. E eu tinha muitas visões, tinha muito medo. E o tempo foi passando, eu comecei a ver ali naquele povoado um homem de preto. Sei que se alguém aqui foi católico, e aquele moço da igreja católica São Francisco, eu vi uma imagem. Gente, não estou aqui falando da religião. Eu estou falando da minha experiência. Ali eu vi aquele homem daquela bata preta, com uma corrente dessa espessura, cada anel daquela corrente, negra. E aquele homem com aquela coroinha aqui, né, aquela careca, aquela calvície aqui, e ele vinha arrastando aquela corrente, naquele povoado. E eu tinha aquela visão e eu ficava pensando, de onde saiu esse homem? Esse homem de preto com essa corrente negra. De onde saiu esse homem? E eu tinha muitas visões. O tempo passou, muito obrigada, amada. Gratidão, viu? Deus abençoe. Gente, toda vez que eu vou contar desse testemunho, eu transfiro igual uma chaleira. Porque a gente está mexendo lá no mundo espiritual. E são coisas que eu não vou conseguir contar tudo, mas eu vou pegar as partes, né, que o Espírito Santo me direcionar. E é algo que, assim, movimenta, porque traz abertura de entendimento para muitas pessoas. Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento do mundo espiritual. Eu nem sei nem se você acredita. Mas eu quero te dizer, acreditando ou não, acontece, existe. Acreditando, você não precisa acreditar em nada. Acreditando ou não, existe o mundo espiritual. Não acreditar é um direito seu. Mas que ele existe, ele existe. Então ali passava aquele ser de preto com aquela corrente. E ali, um determinado tempo, meu pai decidiu voltar lá naquele interior e me buscar. Porque nesse período, a minha mãe ia lá me visitar, mas já estava envolvida no alcoolismo. Ela não conseguiu praticar nada do que ela desejou. Mas ali o álcool já tinha entrado na vida dela. Porque na mente dela o casamento tinha acabado. Foi frustrante ela se guardar durante tantos anos e casar com um homem que terminou a espancando. Então ela se envolveu no álcool, o adversário laçou no álcool. E ela passou a tomar, não cachaça apenas, mas pegava um litro de álcool e virava assim. Era uma coisa horrorosa. Minha mãe foi desenganada pelos médicos. Os médicos falaram que ela vomitou alguns órgãos e ela não ia viver mais. Minha mãe hoje é uma evangelista da casa do Pai. É uma serva de Deus. Deus a resgatou. E sabe como que Deus a resgatou? Permitindo entrar mais de 12 demônios na casa dela. Ela não acreditava no mundo espiritual. Deus abriu a visão dela, entrou todos pela parede. Aqueles homens todos formados falando para ela, vim te buscar. Só que eu já tinha dito para ela, se acontecer qualquer coisa indiferente, clama o sangue de Jesus. A senhora é de Jesus, a senhora pode até não aceitar, mas eu comecei a pregar e ensinar para ela. E no momento da dificuldade ela começou, pegava a Bíblia e tentava ler o Salmo 91, clamando Jesus. E um deles falava, pode ficar falando blá, 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 essas coisas aí. Pode ficar falando, porque o inimigo ele é o quê? Ousado, debochado. Só que ele não teve autoridade de levá-la, porque Cristo já tinha obra na vida dela. Ele disse, nós vamos te levar. Ele entrou por volta de 10 da noite, 22 horas. Foi embora às 6 horas da manhã. Porque eles disseram, nós não podemos continuar, nós temos serviço lá em Itabira. O mundo espiritual é organizado. Deus resgata minha mãe. Através disso, ela vem para minha casa e decide caminhar com Cristo. E Cristo fez a obra dela, na vida dela. Hoje ela é uma evangelista da casa de Deus, fervorosa, cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus. Para a glória de Deus. Cristo completou a obra.
Mas ali o tempo passando, meu pai foi na casa dos meus avós e conversou com eles que eu precisava estudar. Eu já estava ali com meus 13 anos e eu precisava ir para o colégio. Meu pai me leva para o colégio, me leva para Belo Horizonte, me traz para Belo Horizonte. E quando ele me traz para Belo Horizonte, nós ficamos na casa da minha avó um período. Dali ele aluga uma casa. Quando ele aluga uma casa, nós vamos morar juntos. Estava tudo muito bem. Ele aqui já estava trabalhando na empresa Mendes Júnior, porque Deus ainda manteve a sua fidelidade sobre meu pai. Ainda ele virando as costas para os princípios divinos, Deus ainda estava cuidando dele. Trabalhou na GE, General Motors, Mendes Júnior, Fiat, Vox. Ele só trabalhou em empresa grande. E ali ele era um homem muito inteligente. Ali estávamos na casa da minha avó, ele aluga uma casa e vamos morar nós dois. Tudo muito bem, porém o meu pai disse assim: vou comprar um caminhão, para fazer mudanças, para entrar um pouco de dinheiro a mais. Lembrando, queridos, meu pai trabalhava muito em empresa grande, mas não tinha nada dentro de casa. Nós não tínhamos nada dentro de casa. Era uma escassez terrível. Tinha dia que eu não tinha pão, tinha que fazer fubá suado. Quem aqui já comeu fubá suado? Eita, maravilha. É bom, né, gente? É bom para comer de vez em quando. Não é bom para ficar comendo todo dia sem ter o que comer, não. Se for comer todo dia é difícil, né, pastor? Então, queridos, ali meu pai começou a fazer essa mudança, comprou esse caminhão, decidiu fazer a mudança. Um certo dia, um homem da autoridade, né, da líder espiritual, esse homem era pai de santo, esse homem era bruxo, ainda não sei se ele está vivo, pai de santo, bruxo, e esse homem ele era mago. O que é isso? Pai de santo, trabalhava com as religiões Umbanda e africana. Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Bruxo, trabalhava com as magias de alta patente. E mago, invocava, por exemplo, cristais. Fazia essas coisas da magia branca. Esse homem vai e contrata o meu pai para quê? Para fazer uma mudança. Qual que era a mudança? Levar a treinada dele. Meu pai vai e aceita fazer a mudança. Quando meu pai aceita fazer a mudança, numa descida bem acentuada, meu pai tenta segurar o freio, a cabeça de uma das imagens, a tal da pomba gira, cai, quebra a cabeça, quebra o pescoço. Meu pai chega lá em casa no horário de almoço desesperado. Agora estamos com tantos anos de azar. Eu fiz uma freada ali brusca e quebrou a cabeça da pomba gira. Falei, deixa disso, isso é superstição. Para com isso, é superstição. Ele falou, não, começou a ficar desesperado. Eu falei, para com isso. É a mesma coisa de espelho, gato preto. Isso é superstição, passar debaixo da escada. Superstição. Ele disse, não. De repente a campainha tocou. Quando toca aquele homem, Satanás só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. A campainha toca quando ele chega lá, aquele homem diz assim, olha aqui, senhor Cristiano, pode ficar tranquilo, não precisa de pagar a imagem. Eu só vim aqui dizer para o senhor que apenas uma visita lá no meu local de reunião, hoje às 19 horas, e estamos quites. Estrategista, né? Satanás, ele é estrategista. Então, quando ele fala isso com meu pai fica apaixonado. Olha que homem legal, olha só que homem bondoso. Ele não vai me cobrar nada, é só uma visita. Eu falei assim, tudo bem. Aí aquele homem vira para ele e falou, vai com a sua família. Eu falei, não, mora só eu e minha filha. Só eu e minha filha. Ele disse, ok, está fechado, estarei lá nesse horário. Quando aquele senhor foi embora, ele não ficou nem 20 minutos na minha casa. Quando ele foi embora, e o tempo passou, eu falei com meu pai, olha só, eu tenho prova hoje, era uma sexta-feira. Eu não vou nesse lugar. Ele falou, vai. Eu falei, não vou, pai. Vai. Eu falei, eu tenho prova. Eu falo para tua professora na segunda-feira, que é para aplicar a prova para você que você estava doente. Segundo princípio quebrado. Falei, já que você está falando, eu vou. Queridos, não estou aqui denegrindo a imagem do meu pai. Eu amo meu pai. Eu amo de paixão. Eu perdi meu pai já tem uns 9 anos. Agora eu estou conseguindo lidar com a perda dele. Porque meu pai depois se tornou meu porto seguro. Amigo, companheiro. Mas eu estou aqui contando o que aconteceu. E eu gostaria que ele estivesse aqui para ouvir. Porque durante muito tempo ele teve medo de mim. Mas ele me pegou sendo servo de Deus também. Ele me pegou no tempo que Cristo já tinha me resgatado. Então ele pôde ver a mão do Senhor na minha vida. Ele pôde ver a mão do Senhor através dos cânceres, curando câncer na minha vida. Ele pôde ver a mão do Senhor me resgatando das trevas para a luz. Ele pôde ver a mão do Senhor me curando de 4 cânceres, me livrando de 4 cânceres, me restituindo a saúde, me restituindo a vida. Ali nós chegamos indo para aquela reunião. 19h30 chegamos lá. Queridos, quando chegamos lá, o altar estava grande. E aqui aquele lugar totalmente escuro, negro, somente algumas velas. E ali, quando chegamos ali, tiramos o sapato, que tínhamos que tirar o sapato, e entramos para aquele local. E quando entramos para aquele local, ali eu vi um altar. Jesus Cristo morto na cruz. Eu vi todos os santos da Igreja Católica. Olha, foi o que eu vi, o que eu vivi. Porque cada um deles tem uma entidade por trás. Exemplo, São Jorge Ogum.
Se você for olhar, tem muitas pessoas aqui que sabem que eu estou falando, é verdade. Então ali, Jesus Cristo, aquele morto, não o nosso. Aquele morto na cruz estava lá. Aquelas imagens da igreja católica. Aqui para baixo, alguns orixás, aqui para baixo, algumas pombagiras, aqui para baixo, alguns enxum. E aqui à direita, à esquerda, tinha aqueles demônios da patente do segundo céu, que Efésios 6:10 vai falar. E estava ali potestade e principado, aqueles demônios de trono como Bafomé, como estava ali Samael, Lilith, enfim, essa treinada, essa capetada toda, né? Até essa parte dos anjos que desceram. Aí tava lá aquela turma. Quando eu olho no centro, eu falo assim, ó, no centro daquela parede, eu falo, tá tudo certo. O santo da igreja da vovó tá aqui, tá tudo bem, eu tô no lugar certo. Vocês estão vendo o que é princípio? Quando eu olho, eu identifico por quê? Porque a família que me criou tinha a mesma prática. Então eu estava olhando ali e falei, não, agora tá tudo bem. Jesus Cristo tá ali, os santos estão ali, tá tudo certo, eu tô no lugar certo, isso aqui é do bem. E ali, queridos, eu tinha uma carência imensa de ter a minha mãe, porque eu olhava, quando mais nova, eu olhava para a torneira e dizia, a torneira é meu pai, e a água é minha mãe. O psicológico estava todo arrebentado, eu tinha depressão profunda. E ali, quando eu chego, a primeira coisa que manifesta um espírito ali, no corpo de um homem, ele vira para mim e fala, eu sou a tua mãe. Em outras vidas, a mamãe veio cuidar de você. Aquilo ali acabou com o meu psicológico. A mamãe veio cuidar de você. Eu sei que você sofreu tanto e agora você não vai sofrer mais. Eu não vou te deixar sofrer mais. Eu vou cuidar de você a partir de hoje. Como é triste a pessoa que não conhece a palavra de Deus. Ela cai em qualquer conto. Ali eu chorei, aquele ser sentou ali naquele banco, me pôs no colo e eu ali chorando. Aquela cena besta, quadrada. E eu ali achando, eu nunca mais vou ficar sozinha, você vai cuidar de mim? Afinal, eu não tinha uma mãe para me ensinar. Olha, quando eu fiquei moça, eu não sabia como ser moça. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha uma mãe. Eu não tive uma mãe para me ensinar a pegar um lápis e falar, seu filho, aqui é assim que você tem que fazer. Eu não soube o que é isso. Eu tive que aprender com a vida, com colegas, com o mundo, com a rua. Ali aquele ser começou a me enganar, porque ele pega na carência do homem, ele pega na necessidade do homem. Ele começou a ditar daquela forma e eu fiquei. Quando saímos daquele lugar, eu saí com meu pai, eu falei pro meu pai, que maravilhoso. Encontrei minha família, meu pai falou, é bacana, né? Eu falei, é demais. Ali o tempo passou, um daqueles dias, o meu pai, indo ali dentro, nós estávamos ali dentro, ali, aqueles seres começou a falar coisas do meu pai. Olha, esse homem aí faz isso, faz aquilo. Esse homem faz isso, começou a declarar que ele estava fazendo coisas erradas. E meu pai começou a ficar envergonhado diante de mim, de tantas pessoas. E quando ele começa a ficar envergonhado, nós saímos dali e ele falou assim, olha, nunca mais eu piso nesse lugar. Eu falei, o senhor, porque eu virei. Ele pegou e falou assim, você não vai? Eu falei, vou. E ali ele falou assim, não vai, eu não vou, não é lugar bom para nós. Eu falei, eu vou sim, pai. Encontrei minha família. Ali começou a guerra. Todos os dias que eu ia para aquele lugar, chegava em casa couro. Ele não sabia como me impedir de ir e ele me agredia. E essas agressões a cada vez mais me deixavam revoltada. Cada vez mais eu estava envolvida naquilo ali. Passei a estudar no colégio Presidente Dutra, na José Cândido Silveira. Eu saía do colégio, entrava para a aula, segundo horário, pulava muro, ia lá para a avenida, junto com a turminha, ia lá, bebia um pouco e depois ia para esse lugar. E comecei a desenvolver. Aquele homem disse para mim, você é médium. É a mentira que Satanás conta para todas as pessoas que têm chamado de Deus. É a mentira que Satanás conta para todas as pessoas que são chamados. Você é médium. E ali o tempo passa, queridos. Ele falou para mim, você é médio de alto escalão, você é líder, preciso desenvolver. Vou acelerar por causa do tempo. Preciso desenvolver você. Como? Vou levar você de nível. Como que é levar de nível? Você não vai ser mais um bandista. Eu vou te levar para o lado do ocultismo, vou te ensinar magias. E ali foi o primeiro pacto que eu fiz. O primeiro pacto foi pacto de sangue. Ele me direcionou e eu fiz o pacto de sangue. Pacto de sangue, ele fez um corte, me separou em determinado lugar. E fez um corte em uma parte do meu corpo. Existem coisas que eu não conto nesse testemunho, porque nem todos são servos de Deus. Nem todos que estão em Israel é israelita. Nem todos que estão na casa, que estão ouvindo nas redes sociais, servem a Deus de coração. E muitos utilizam disso para, na hora das dificuldades, ir lá buscar refúgio no Deus errado. Então nem tudo eu conto. Olha, o seu sangue, entrego o meu sangue para ele, e ali ele me dá um copo maior que esse aqui, um tanto assim, de sangue humano com sangue de bicho, de animal. Eu tomei assim. Desce. Afinal de contas, esse pacto de sangue é para eu ter poder. Esse pacto de sangue era para eu ter poder. Qual que era o poder? Poder de manipulação nos homens. Poder de fazer hipnose. É loucura? Não. Nós aqui no Brasil estamos acostumados com macumba, que não é macumba. Macumba é um instrumento de tocar. Estamos acostumados com feitiçaria de baixo nível. Agora, para quem está acostumado com magia de alto nível, sabe do que eu estou falando. Fiz aquele pacto e ali comecei a ser desenvolvido na hipnose.
conseguir hipnotizar pessoas, fazer a mim aquilo que eu queria. Porque aqui Efésios vem falando que nós temos que ter revestimento, capacete. Aqui, ó, aos dados, na mente. Eu fazia, se tivesse alguém ali com uma bolsa ou com um carro, se eu quisesse, eu fazia algo que eu manipulava a mente da pessoa, a pessoa me entregar. Passava um tempo, a pessoa falava, olha, eu senti aqui no coração de te dar isso. Eu falei, sério? Eu já sabia, porque eu já tinha manipulado. Há manipulações na mente. Satanás é sagaz. Por isso que nós temos que andar vigilantes. Dia e noite, não é só aqui não, é dia e noite. Tá? Aí, queridos, o tempo passou, aí ele vira para mim e fala comigo, agora nós vamos fazer o segundo pacto. Pacto de sepultura. Qual que é esse pacto de sepultura? Você vai viver tudo o que você viver, você nunca vai abrir a tua boca para falar nada com ninguém. Você vai para sepultura com esse segredo. Aí eu aqui. Cristo falou assim, desde quando eu te resgatei, você vai contar tudo. Vai contar tudo para minha glória, para desmascarar o inimigo. Todo sincretismo, todas as obras das trevas serão reveladas, tragas para a luz. Terceiro pacto, estou acelerando, não vou contar os detalhes por causa do tempo. Terceiro pacto, ele vira para mim e fala para mim assim, olha, você é bonita, é assim assado, vou te colocar desfilando em Miami. Você quer? Eu falei, opa, vou te fazer a segunda Naomi Campbell, do Brasil. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, só um momento. Uma semana depois, no shopping, um dono de agência, não sei se alguém aqui já ouviu, Agência Agito Produções e Eventos. Hoje eu acredito que nem existe mais. Isso aí foi no ano de 93, por aí, né? Essa turma aqui é nova, né, pastor? Acho que tem mais idade que sou eu. Ninguém ouviu, né? Ninguém nunca viu divulgação Agito Produções e Eventos, gente? Nunca viu? Já ouviu, amada? Faça Teatro Net 22210. Dessas já ouviram, né? Quem já ouviu? Aí eu também estive ali, fazendo teatro ali. Ali, queridos, quando ele fala isso, uma semana depois, aquele homem no shopping vira pra mim, olha, você é o perfil que eu preciso, dentro das garotas ali na agência, esteja nesse endereço aqui, tal dia, tal. Aí fui lá com meu pai, aí gostei, meu pai assinou, eu era de menor, entrei para aquela agência, enfim. O tempo foi passando, um certo dia aquele ser falou comigo assim, gostou do que eu estou fazendo? Eu falei, demais, eu não esperava. Ele disse pra mim, eu falei, o que você quer em troca? Eu falei, ele falou, a sua alma. Eu falei, a minha alma? Só isso? Eu não tinha princípio. Eu não sabia o valor de uma alma. Sabe a importância de evangelizar? Falar para as pessoas que a alma dela é importante? Porque que nossa geração só fica falando, vamos na igreja. Isso eu tive um tanto de pessoas para fazer comigo. Vamos na igreja, dizia o quê? Para ir para a igreja? Descrente que é pior que eu? Nunca. Nunca. Primeiro que os crentes são tudo doido. Eu falava. Fica numa gritaria, parecendo que Deus é surdo. Segundo, eles pagam mico demais com esses negócios de língua deles aí. Nunca que eu vou pisar nesse lugar. Detestava crente. Terceiro, eu via os que me chamavam para ir para a igreja com um comportamento pior do que o meu. Nunca piso. Nunca. Ninguém nunca chegou para mim para falar do amor de Cristo. Tá certo que eu era uma pessoa totalmente endemoniada. Eu tinha 71 pombagira, 71 Exu, 71 orixá, 71 caboclo d'água, 71 caboclo da mata, 71 Maria da Angola, fora os demônios da patente do segundo céu. Eu tinha a capetada toda, era toda envolvida em mim. Então quando você olhava para mim, você falava, não dá para chegar. Só que aquele que tem Cristo na vida, ele entende que esta alma é que precisa de Jesus. Que esta alma é que precisa. Só que eles não entenderam isso. Ninguém conseguiu chegar até mim e falar do amor de Cristo. Ali ele disse pra mim, a sua alma. Eu falei, só isso? Ele falou, sim, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Desfilei para Tráfico Zé, Bufa, Tribunal de Modas, Rede Ponte, Vidbula, essas grifes. E quando eu desfilava, de concursos, todos os concursos eu ganhava em primeiro lugar. Quando eu ia pra passarela, quando eu olhava pros jurados, um deles piscava pra mim. E eu falava, opa, tá aqui. Na hora que passava, ele falava assim, gostou do que eu fiz? Eu ganhava em primeiro lugar. Manipulação. Manipulação espiritual. Quantas manipulações espirituais existem? Por isso que os servos de Deus têm que posicionar. Tem que posicionar. Temos aqui alguém que vai entrar aqui na política? Apoia, servo de Deus? Apoia, posiciona. Existem manipulações espirituais. Existem manipulações espirituais. E se eu e você não posicionarmos, as trevas prevalecem. Nós temos que posicionar. E ali, queridos, acabou o tempo. Ali, eu acho que vai ter que ter a segunda parte, né, pastor? Porque tem muita coisa. Exemplo, sexo com demônio. Incubos e sucumbos. Exemplo, experiência com o espírito Drácula. Experiência com a mula sem cabeça não é folclórico. Não é folclórico. Para quem acha que não tem nada a ver, não, vou deixar meu menino dançar aquela quadrilha ali, é só uma brincadeira da escola. Não é. Não é, cuidado. Não é folclórico. Não é, cuidado com isso. Experiências como matar pessoas. Essa aqui eu vou contar bem rápido para fechar. E eu creio que o pastor vai me dar oportunidade para continuar, porque é bem grande. E eu tentei fazer em 40 minutos, mas... Enfim.
E ali, essa experiência, queridos. Tinha um colega que ele tentou me bater na escola. E tem mais do testemunho lá no canal. Ellen Cristiano, ele tentou me bater na escola. E dessa região ele tentou me bater. Eu falei, não, vou aceitar. Desci para aquele local, falei, ó, chama fulano. Eu quero tratar com esse cidadão que quis me bater. Quando veio o fulano, o cão, eu falei, escuta, eu quero fazer algo para destruir. Ele falou, matar? Eu falei, não, eu quero que ele sofra. Eu era uma pessoa totalmente perversa. O coração foi tomado por Satanás. Eu quero que ele sofra. Como? Então eu vou fazer o seguinte. Eu fui ali, paguei, fiz todo o ritual. Ele pegou e falou assim, vou entrar em um carro no momento que ele, o Eduardo, estiver no ponto de ônibus. Quando ele estiver no ponto de ônibus, ou voltando para casa, ou indo para a escola, ou indo para o trabalho, eu vou entrar alguém no carro e vou jogar o carro, desgovernar o carro da avenida e subir no passeio e pegar ele aqui. E ele vai ficar paraplégico. E eu falei, yeah! É isso que eu quero. Quero que ele sofra, para ele saber que em mim ele não pode tocar. O tempo passou, querido, isso não aconteceu. E eu ficava perguntando aquele ser, por que não está acontecendo? Não, nós vamos aumentar essa bruxaria, nós vamos aumentar essa feitiçaria. Não, vai acontecer, fica tranquila. Deus me resgata de lá. Eu não vi acontecendo. Um certo dia, eu estava dentro da casa do Senhor, e ali Deus já tinha me levantado como obreira. O pastor falou assim, irmã Ellen, a minha esposa vai fazer uma visita amanhã e eu fui escalado para trabalhar. Então você poderia ir com ela? Eu falei, com certeza, pastor. Estava no primeiro amor, ia para todo lugar. Falou, vai lá cavar o chão, arrancar pedra, eu ia. E ali quando eu fui, cheguei na casa de uma irmã Maria, ficava no culto quietinha ali, em oração baixinha, simples ela. Quando eu chego na casa dela, chegamos na casa dela, sentamos naquele sofá, ali tinha uma estante onde tinha algumas fotografias. Quando eu olho para a fotografia, essa irmã foi para a cozinha buscar água e café pra gente. Quando eu olho, eu vejo o Eduardo. Falei para a irmã do meu lado, que isso? Aquele rapaz eu conheço. Ela falou, eu falei, você conhece ele? Não, irmã Ellen. Falei, é o rapaz que eu fiz trabalho para ele ficar na cadeira de roda. Ela falou, não sei. Na hora que a irmã chegar, ela te explica. Na hora que a irmã Maria chegou, eu falei, minha irmã, o que é aquilo ali? Esse rapaz é o que é seu. Aí ela falou assim, é meu filho, querida. Tem 5 anos que eu pago o preço para ele converter, ele não converte, irmã. Falei, minha irmã, glorifica a Deus, está aqui a mulher que fez trabalho para colocá-lo na cadeira de roda. E por causa do seu joelho, Deus deu o livramento. Hoje eu estou entendendo por que ele não foi para a cadeira de roda. Hoje eu nunca entendi antes, mas Deus me trouxe aqui para mostrar que o poder dele é sobrenatural, sobre as forças das trevas. Sobre as forças das trevas. E esse eu preciso de finalizar rápido para acabar mesmo. Fizemos trabalho durante 3 meses para fechar uma igreja que estava ao lado. Ali era o lugar de ritual. Aqui atrás, mais ou menos uns 300 metros, tinha uma igreja. Mas era uma igreja de 20 cadeiras. Sabe aquela igrejinha das irmãs do coque? Que ora muito. Aquelas irmãs que todo mundo fala, meu Deus do céu, essas aí é do... né? O pessoal fala assim que é do reteté. Essa palavra é ruim, não é boa? Então aquelas irmãs do coque estavam ali, quarta-feira, sexta-feira, ali naquela oração. E toda vez que elas estavam ali, nós estávamos ali tentando fazer os despachos. O que estava para descer não conseguia descer. O que estava para subir não conseguia subir. E eles rosnavam e falavam, acaba com esse negócio. E nós falamos, o que o senhor quer que faz? Nós íamos lá e fazíamos um monte de oferenda. E a última que foi feita, tinha cabeça de bode, cabeça de boi, aquela coisa pesada. Falamos, vamos botar lá na porta daquela igreja e aquela igrejinha vai fechar. O tempo passou, o que acontece? O centro foi despejado. O centro foi despejado de lá e foi varrido daquele lugar. E depois eu conto o detalhe, para vocês verem que tremendo. A igreja hoje virou sede. Está lá na Avenida Canto da Silveira. Deus de amor, pastor Divino. Quando passar lá, vocês vão ver. Virou sede. Mas o detalhe foi o seguinte. Eu fiquei grávida, amiguei com o pai do meu filho e fui morar junto. Aí, conclusão, não conhecia Cristo. Aí Deus falou assim, vou arrumar uma estratégia para resgatá-la, porque eu a amo. Começa a permitir demônio entrar no meu corpo. Demônio entrava no meu corpo e começava a bater no homem, todo dia. Batendo, bebendo a cachaça, fumando o cigarro do homem. E ele começou a ficar desesperado. O que eu faço com você? Lembrou? A minha mãe é crente, vou levar na igreja da minha mãe. Eu falei, não vou de jeito nenhum, na igreja de crente eu não piso. Ele falou, vai, porque se você não for, eu te largo. Eu estava adolescente, apaixonada, sabe aquela apaixonite boba? Eu estava apaixonada, ele falou, se você não for, eu te largo. E quando ele falou isso, eu falei, tá bom, eu vou. Quando chegamos, assim, 100 metros daquela igreja, eu olhei e falei, é o lugar que eu fiz o trabalho. Que eu fiz vários trabalhos para fechar. Aí ele falou, é lá, você vai entrar. Eu falei, não, ali eu não entro não. Ele falou, vai. Eu falei, ali eu não entro não. Ele falou, vai, se você não for, hoje mesmo você vai arrumar uma casa para você ir embora. Eu falei, pronto. Aí quando eu chego, que eu entro, gente, pensa numa igrejinha, pequenininha, 20 cadeiras, mas a coisa tava pegando lá dentro. Quando eu chego na porta, que eu olhei pro altar, eu já comecei a ficar tonta. Era muita oração, era tanta oração que eu falei, não, eu não quero ficar aqui. E quando aquele pastor olha pra mim, aquele dirigente olha pra mim, e ele fala algo como se fosse algumas línguas, eu não vi mais nada. Caí pro chão. Quando eu caí, não vi mais nada. Gente, eu não manifestava mais. Porque eu já cheguei no nível de bruxaria. Eu não manifestava mais. E ali, quando eu caio naquele chão, ali a igreja é levantada, porque eles falaram que eu manifestei com o espírito da serpente. Ali, quando eu caio naquele chão,
aquela coisa toda ali. Quando eu voltei ao normal, tinha um cabelo grande, estava descabelada. Ele pegou aquela igreja, pegou e me sentou, aquela obreira me sentou ali no banco e falou: minha filha, fica aí que eu vou ali buscar uma água para você. Você precisa tomar uma água, fica tranquila. Eu fiquei lá, né? De repente veio uma voz no meu ouvido assim, ó: arrogante. Arrogante. Te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos. Porque quando levantaste contra eles, não foste contra eles que levantaste, mas contra mim, o Senhor dos Exércitos. Contra mim, o Senhor dos Exércitos. Na hora eu comecei a sentir, me derretendo assim, pastor. Parecia que estava me derretendo, eu comecei a gritar. Aquela obreira, quando voltou, ela falou: o que foi, filha? Eu falei, uma voz disse para mim assim: eu estou sentindo me queimar. Eu estou sentindo me queimar, está me derretendo, o que eu faço? Ela falou: você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, queridos. Confesso, eu fui para lá aceitar Jesus por medo. Falei, essa voz é maior que a voz que eu ouvia. Eu tinha comunhão com o príncipe das trevas, mas essa voz é voz de rei, é uma voz de trovão. Falou comigo como eu nunca tinha ouvido antes. Eu preciso aceitar esse Deus dos crentes para eu me esconder. E quando eu fui lá aceitar, né, o pastor falando e eu repetindo, a voz fala comigo: agora confessa que foi você que fez trabalho para eles. Eu falei, não confessa, esse povo vai me linchar, esse povo é tudo doido. Esse povo com essa barulhada, esses crentes doidos, eles vão me linchar aqui, eu não vou conversar. Confessa. Eu estou te falando, fala. E eu comecei a falar. Foi eu que lá atrás fiz para fechar aqui. E ali a glória de Deus manifestou naquela casa. Aquelas irmãs acharam que era só 4 e 5 que oravam ali na abertura do culto, que era muito pouco, que nada estava acontecendo. Deus estava manifestando na oração daquelas simples irmãs. Então você que vem para a oração, não pense que está pouco. Ah, mas fulano não vem, a igreja fica pouca gente. Deus está manifestando através da sua oração. Amém? Cristo me resgatou, grandes coisas Ele fez. Tem a passagem também que eu fui arrebatado e levado a 7 andares do inferno. Mas em outro momento nós estaremos aqui, né, pastor Divino? Em outro momento tem tantas outras. Sobre você ficar vigilante quando você for comer. Tudo que você vai comer, apresentar a Deus. Porque nós usávamos crânio, peça de cemitério e crânio de defunto para colocar na bebida. Tem pessoas que ficam displicente em restaurante, em lanchonete. Tudo isso são estratégias. Mas em outro momento nós iremos compartilhar, se assim Deus e o pastor Divino permitir. Amém, queridos? Deus em Cristo abençoe vocês de uma forma extraordinária.